Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Senhor Deus, ajuda-nos mais um pouco, pois Tu és próprio para isso. A vida inteira o ser humano depende de ser ajudado. E aqui a gente está mais uma vez suplicando Sua ajuda para falar, para olhar, para andar, para palpar, para cheirar, para ouvir. Nós precisamos de Ti. Para pregar, para vir à Tua casa, para ler a Bíblia, para crer. Como crer se não tiver o Senhor lá no interior? Ajuda-nos nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nós vamos meditar hoje sobre os 3 tronos. Apocalipse 4, versos 5 e 6, nós estamos lendo sobre o primeiro trono no céu. Então, vamos meditar sobre estes 3 tronos no céu, na terra e dentro do homem, no coração. Eu quero começar no parágrafo 228, Apocalipse 4, segunda parte. Aí está você, seu andar diário, o seu falar diário, o seu comportamento diário, seu coração, sua alma e tudo, santo, santo, santo ao Senhor. Nenhuma raiz de amargura, nada mais, santo, santo, santo ao Senhor. Santo, santo, santo ao Senhor. Enquanto começamos a nos aproximar a favor de nosso irmão, quem deseja pode vir ungido. O sangue está na sua frente. O sangue vai na frente dele tocando. Santo, santo, santo ao Senhor. Não podemos chegar diante dele sem sangue. O sangue vai na frente.
Santo, santo, santo ao Senhor. É a campainha romana. Na vestimenta. Santo no olhar, santo no falar, santo no ouvir. Eu sei que para um ser humano é difícil, mas é Deus quem te faz santo. Não é você, é Deus. Se você olhar para as suas fraquezas, você nunca crerá nisso. Você tem que olhar direto para Ele, para quem é santo. E Ele é quem te faz santo. Amém? Agora, somos filhos dele, nós não podemos pensar diferente. Tem muitos pensamentos errados, mas não são meus, nem seus. Tem muitas ações reprováveis, mas não são nossas. Não são suas. Você precisa crer nisso. Porque existe algo no seu interior, no qual Deus está trabalhando, o lugar onde Ele trabalha. Ele trabalha lá dentro, escondido. Mas Ele é a segurança do de fora, do miolo. Ele é a segurança da casca. Ele é a segurança da polpa. Ele é a segurança da semente. Agora, Ele está lá dentro. Se Ele não estiver lá dentro, então não há segurança. Só há segurança quando Deus está dentro da pessoa. A palavra, ela sempre nos orienta a forma de viver. E não é viver segundo o que nós queremos. O nosso viver é segundo o que Deus quer. 1 aos Tessalonicenses 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha, corpo, espírito, alma, irrepreensível. Se ele não estiver lá dentro, nós vamos só ter testemunhos errados, que vai causar repreensão. Mas se ele estiver lá dentro, então não tem testemunho reprovado, porque ele está lá dentro. São João chegou ao ponto de dizer: como pode pecar, tendo por dentro a divina semente? Por fora é um carrapicho, por dentro tem a semente divina. Por fora tem um corpo mortal, por dentro tem uma semente divina. Agora, se não tiver a semente divina, aí tem o lugar certo dela viver, dessa semente divina viver. Deus fez o homem com 3 compartimentos, não foi de à toa. Ele fez porque ele reservou um lugar para ele. Tem um lugar no homem que é reservado para Deus. O animal não tem, o cavalo não tem, a vaca não tem, o cachorro não tem, mas o homem tem. Ele tem uma alma, que é a natureza do Espírito. A alma é a natureza do Espírito. E é o único lugar onde Deus mora. Você vai encontrar Deus na casa dele. Tem um lugar certo para Deus morar. E você, se quiser, vai encontrar ele no lugar certo. Por isso, tem hora que você procura Deus no corpo, você não acha. Porque o corpo é cansado. Aí eu quero te mostrar o que produz Deus. O corpo cansa. O espírito afadiga. Mas a alma, ela com Deus, ela descansa. Porque é onde Deus está. É onde Deus estabelece o seu trono. É no coração do homem. Ele saiu do céu e estabeleceu um trono na terra, no coração do homem.
Agora eu não estou falando de abertura dos selos ainda não, estou falando lá de trás. Quando Deus primeiro teve o seu trono no céu, e do trono saía relâmpagos, trovões, vozes, e ali havia 7 lâmpadas de fogo. Essas coisas você tem que ver na eternidade. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, refletindo a luz de Deus na igreja, diretamente do trono de Deus. Não através de um seminário, não através de algum bispo, mas do trono de Deus, através da revelação do poder da sua ressurreição, fazendo-o o mesmo ontem e eternamente. Aquelas 7 estrelas ali refletindo aquela luz, a luz da Shekinah, da glória da Shekinah, do Santo dos Santos, 7 lâmpadas em fogo, colocadas no topo daqueles castiçais, refletindo sua luz, suas cores do seu poder, da sua ressurreição, diretamente para a igreja. Agora, a igreja tem que sentir vitoriosa. Ela não é desprovida. Você tem que saber que o que ele fez de sair do céu e mandar Moisés fazer um tabernáculo, e este tabernáculo era um retrato daquilo que estava no céu. Este tabernáculo é um retrato. E como cada um de nós devemos perceber que não podia ter nada diferente. As medidas eram do jeito que Deus disse. As vasilhas tinham que ser do jeito que Deus disse. Depois, lá dentro, a panela tinha que ser de ouro do jeito que Deus disse. A arca tinha que ser de madeira de cetim, como Deus disse. Revestida de ouro, como Deus disse. Aquela vara que colocava nas argolas da arca para poder carregá-la, aquela vara era de cetim, madeira de cetim, e revestida de ouro. Já falamos sobre isso, porque o irmão Brana disse que o ouro representa a divindade. Tudo na arca estava mostrando Deus. E dentro, a madeira de dentro mostra eu e você. Cetim, gofer. Como diz o profeta, a arca foi feita de madeira de gofer. Madeira mais fraca que tem, encharca fácil. Estraga fácil. É o ser humano escrito. Só que naquela arca foi passada uma resina, que é o tipo do Espírito Santo. Quando pega aquela madeira, ela não vale nada. Pega um homem e uma mulher não valendo nada. Mas aplicou a resina naquela madeira, então tudo ficava diferente. A madeira ficava tão dura que não entrava nenhum prego. Se quisesse pregar, não entrava por causa da resina. Ela tinha que estar pronta, porque depois de passar da resina não podia pregar mais nada, porque não entrava. E para fazer era uma facilidade, uma maciez. É o que muito ser humano não é, macio. Para entrar algo de Deus, para dar-lhe segurança, para unir um canto com o outro, uma parte com a outra. Talvez são duros de serviço, incircuncisos de coração e ouvidos, diz o Senhor. Como diz Estevão. Os homens muitas vezes são dessa forma. Mas Deus fez nós macio, representado na madeira de gofer, de cetim. Nós estamos representados numa coisa macia. Foi assim que Deus fez o homem. Para depois Deus vir e revestir. Como ele mandou Noé revestir aquela madeira. Ele revestiu com aquela resina. Olha, aquela madeira aguentou aquele abalo para lá e para cá, e jogava para lá e para cá. E
nada aconteceu, e os bichos lá dentro, e Noé lá dentro, e essa arca batia num lugar, batia no outro, e vendaval para lá e para cá, e ondas bravias, porque aquilo não ficou sereno não. Foi chuva de juízo 40 dias e 40 noites. Foi juízo sobre a terra. E a arca suportou todo o juízo. Nesse período, irmãos, a única coisa que suporta o juízo é você ter revestido este corpo com a resina celestial, com o batismo do Espírito Santo. Reveste essa madeira de gofer, reveste essa madeira de cetim, com este ouro de Deus e com esta resina que faz você suportar as lutas da família, os abalos dos parentes, a traição dos irmãos, e você permanece firme. E essa arca bate para lá, bate para cá, ela está firme, não se move, e tem muita coisa dentro. Se na arca de Noé tinha muito bicho dentro, a nossa tem muita coisa boa dentro. Esse coração tem muita coisa boa dentro. Aleluia. Mas só de pensar no que Deus usou lá no passado, e Ele vem trabalhando desta maneira. A arca simbolizava a presença de Deus dentro de Israel. Perdeu a arca, perdeu Deus. Por isso, quando Eli ficou sabendo, a arca do Senhor foi tomada, Eli caiu da cadeira sobre o pescoço e morreu. Porque ele sabia que eles estavam desamparados sem a arca, porque a arca apontava para Deus. E não adiantava nada um sacerdote se não tivesse Deus ali presente. Não adianta nada um pastor se não tiver Deus, a arca, presente, para poder nos ajudar, para poder nos responder. E Eli sabia disso. Caiu sobre o seu pescoço e morreu. E por isso a sua nora já estava para dar a luz. Abaixou e deu a luz ali mesmo. E já colocaram o nome no filho, porque era assim que faziam. Talvez você fica muito tempo estudando um livro, estudando outro, qual será o nome do menino que vai nascer. E lá, pelos acontecimentos do momento, o nome já estava. Já saía da boca da pessoa, o nome. E quando eles perderam a arca, e que a mulher abaixou e deu a luz a um menino, o nome dele já foi citado naquela hora. Icabó. Quer dizer, foi-se a glória de Deus. Acabou a glória de Israel. Israel perdeu o seu poder. Perdeu a glória de Deus. Um menino que nasceu teve o nome do juízo que caiu sobre Israel. Um menino, Icabó. Foi-se a glória de Israel. E é assim que a gente tem que perceber, meus irmãos, como vem juízo e como vem a glória de Deus. O mundo está à beira de um grande juízo. A igreja eleita, ela está às margens de uma recompensa eterna. É promessa de Deus e nós vamos sair daqui. Vamos sair. Mas para sair, vamos pensar aqui no tabernáculo do Velho Testamento. Deus disse para Moisés como construir o tabernáculo. Como usar a bacia, as bacias. O altar de bronze, o altar de incenso. Como usar a mesa do pão. O candelabro. Tudo foi dito por Deus como fazer. O sacerdote entrava, tirava o fogo do altar e acendia a primeira lâmpada e usava o fogo da primeira lâmpada para acender a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E não podia faltar fogo no altar. O sacerdote era para isso. O pastor é para isso.
não pode faltar fogo no altar. Fogo é o poder da palavra que queima, não o poder da palavra que adula, mas o poder da palavra que queima, que tira o mal, que tira a impureza. Era para isso que tinha um sacerdote lá. Ele tinha que ter fogo no altar. O pastor é para isso. Muitas vezes usamos o título de pastor para comer o dízimo do povo, para ter nossos carros novinhos. Muito bom. E a igreja sem fogo, porque não tem altar, onde o pastor vem extrair fogo para acender a igreja, para acender a era em que ele vive, para acender seu ministério. E a gente está precisando é disso. Cada um que ouve a palavra de Deus revelada pelo sétimo anjo sabe muito bem que agora tem lenha, tem fogo no altar. O pastor é que tem que ir lá e pegar o fogo e acender a igreja. É o cargo do pastor, não é cargo do obreiro, não é cargo do diácono. É cargo do pastor. Pegar o fogo do altar e acender a igreja, seu ministério. Precisamos disso. E Deus já deixou tudo pronto para que eu possa chegar ali e atiçar o fogo. O fogo está apagando no altar. Põe lenha, sacerdote. Põe lenha. Traz mensagens. Traz a palavra da hora. Põe lenha. E começa a pegar fogo outra vez. Você sabe o fogo que tem que pegar nesse dia para nós. É o da terceira etapa. Fogo das outras etapas já baixaram e os pastores não estão sabendo o que fazer. Porque agora o fogo está na terceira etapa e precisa de pastor na terceira etapa achar o altar, a brasa viva, pegar daquele fogo e incendiar a igreja. E a igreja sentir-se bem com a pregação, com a palavra que ilumina, que abençoa, que desperta, que tira de nós todo o mal. Aleluia. Eu gosto de ver essas coisas. Porque tinha um lugar, Deus não habitava no átrio exterior, que aponta para a justificação e o corpo. Vai aguardando, porque eu tenho que fazer essas aplicações. Deus não habitava no átrio exterior, que apontava lá no tabernáculo do Velho Testamento, apontava para a justificação e o meu corpo e o seu corpo. Deus não habitava no lugar santo. Ele operava nesses lugares, mas ele não habitava. Ele operava, ele abençoava. Até o gentil que chegava lá no átrio exterior, ele era abençoado. Mesmo que para chegar naquele átrio, ele tinha que ser circuncidado para poder ser abençoado. A pessoa abençoada é essa que é batizada com o Espírito Santo, porque a circuncisão é um tipo do Espírito Santo, diz irmão Branco. E o que faz a circuncisão? Tira a carne excedente. A ilusão de vestido excedente, a ilusão de penteado de cabelo excedente, não é desmantelada aquela coisa, não. Não, excedente. Vocês estão me ouvindo, irmãs? Porque tem hora que a mulher pode nem pentear o cabelo. Mas aí é diferente. A ilusão excedente. É coisinha demais. O excedente no homem, que pensa demais em ter grandes coisas na terra, e o seu pensamento está demais. É o excedente, tem que cortar. Senhor, me dê pensamentos normais, de um homem normal, que eu possa ter um lar normal, que eu possa ser um pastor normal, que eu possa ter uma igreja normal. Senão eu não serei um pastor normal, e eu terei uma igreja anormal. Porque o pastor anormal tem que ter igreja anormal. Por isso nosso Deus é perfeito, tem uma igreja perfeita. Isso é ministério. Onde Deus estava? Abençoava o povo do átrio exterior.
onde a lua, o sol, as estrelas clareavam. Mas dentro do lugar santo, que é como nós estamos aqui no tabernáculo, aqui dentro é o lugar santo. Dentro do lugar santo, Deus abençoava através das 7 eras da igreja. 7 eras da igreja, ele abençoando o lugar santo. 7 eras, vocês estão me entendendo? 7 eras. Isto aponta para o tabernáculo, o lugar santo, e aponta também para o meu espírito, o seu espírito. Lugar santo. É nisso que nós queremos andar. Mas vamos encontrar Deus, porque ainda não achamos Ele. Ele não está no átrio exterior. Ele não está no átrio interior, que é o lugar santo. Mas o átrio interior está sendo abençoado. O átrio interior está sendo abençoado pela a luz das 7 eras da igreja, a luz dos 7 mensageiros. Deus está abençoando 7 eras da igreja, a vida na santificação, o lugar santo do crente sendo abençoado. Mas queremos encontrar o trono. Onde ele está? Nós queremos achar o trono dele, o lugar onde ele repousa, onde ele descansa, o lugar onde ele tem misericórdia e o lugar onde ele vai julgar. Porque o trono de Deus no céu é um trono de julgamento. Se você ver, o trono de julgamento, para ele tornar-se um trono de intercessão, Deus teve que se fazer carne, morrer na carne, ser vivificado em espírito e voltar para aquele trono para poder interceder, levando não o sangue de bodes e de cordeiros, mas o seu próprio sangue. Ele fez um caminho de misericórdia, um caminho de graça, apontando para essa santificação, apontando para esse lugar santo aqui e para 7 eras da igreja. Ele proveu um meio para todos nós. Mas Deus teve o final do caminho para mostrar para Moisés o que era. Vou mostrar para você o que é Moisés. Tem o santo dos santos. Quem entra lá? Somente o sumo sacerdote. Quando? Uma vez só por ano. Fazer o quê? Para fazer intercessão por ele, uma oferta por ele e por toda a congregação. E ele ia com aquelas romãs na sua roupa, aquelas campainhas, e andava no passo certo. Santo, santo, santo ao Senhor. Aí ele podia entrar no véu, que era feito de peles de texugo, pele grossa, não esse véu que chamam de véu, aí você vê do outro lado. Que já chama de véu, vê do outro lado. O véu do templo era feito de pele de texugo, pele grossa. E aquilo ali barrava o som de barulho, não deixava ouvir nada. Quando o sumo sacerdote cruzava aquele véu do lugar santo para o lugar santíssimo, a congregação toda em silêncio, olha outra vez o silêncio, todo mundo em silêncio, porque o sumo sacerdote entrou no santo do santo e ele tinha que entrar lá amarrado com uma corda na sua cintura. Tinha que amarrar uma corda, porque se ele tivesse erro na vida e ainda intrometesse a entrar naquele lugar, ele morreria lá dentro. Olha, numa hora dessa, irmão, o sumo sacerdote tinha que ser muito vivo. Ele tinha que examinar a vida dele, que jeito que ele está vivendo, porque ele podia entrar lá dentro e nunca mais voltar vivo. Ele era puxado por uma corda, porque ninguém podia entrar naquele lugar. Ninguém. E o sumo sacerdote não adiantava dizer, não, eu estou perfeito, eu posso entrar lá sem corda. Tem que amarrar a corda nele, sim. Tem que amarrar uma corda nele. Para ele entrar, porque ele pode estar em pecado e vai morrer lá dentro. E ninguém pode entrar para tirar esse homem lá de dentro. Tem que ser puxado.
por uma corda. Que lugar é esse? Você viu que lugar tremendo? O altar, o trono de julgamento do céu, agora estava estabelecido dentro do tabernáculo na terra, no Santo do Santo. Oh, mas é um lugar de juízo, mas também era um lugar de ressurreição. Era de juízo, mas era um lugar de bênção. Colocar aquela vara morta, seca, simbolizando a tribo de Levi, por Arão e todas as demais. Cada uma teve a sua vara, nenhuma reverdeceu. Todas as varas eram iguais, nenhuma reverdeceu. Só uma reverdeceu, floresceu e deu fruto de uma noite para o dia. Por quê? Ela foi a vara escolhida. Irmãos, quando o ministério é escolhido, ele floresce. Ele reverdece, ele floresce e ele dá fruto. Dá fruto. Eu lembro muito bem quando este ministério da palavra foi manifestado aqui no Brasil com o pastor Joaquim, como isso reverdeceu o pastor Joaquim com suas mensagens, floresceu e deu frutos, porque eu sou um fruto desse também. Eu sou um fruto deste ministério que Deus atuou no evangelismo do Brasil e países vizinhos. Mas eu não paro por aí, porque Deus não parou aí. O lugar santíssimo era bom, maravilhoso. Tinha as eras da igreja, tinha o castiçal que apontava com 7 lâmpadas para as 7 eras da igreja. Muito bom, tinha o pão, a mesa do pão, o pão asmo. Isso é muito bom, é maravilhoso. Mas Deus não habitava ali ainda. Deus só abençoava. O lugar dele era atrás do véu. E só o sumo sacerdote podia entrar. Eu quero que você veja isto. Primeira, segunda, terceira etapa. Átrio exterior, santo lugar e santo do santo. Átrio exterior ali fora, um santo lugar, lugar santo aqui dentro, e atrás do véu, o santo do santo. A terceira etapa, a revelação dos 7 trovões. Agora, meus irmãos, quando Jesus morreu lá no Calvário, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Quem entrasse no Velho Testamento lá morria. Mas quando Jesus rasgou o véu de alto a baixo, quem não entra durante as 7 eras, quem não entra e com cada mensageiro. E eles têm que saber, Deus teve um Paulo, Deus teve um Irineu, Deus teve um Martim, Deus teve um Columba, Deus teve um Lutero, Deus teve um Wesley e Deus teve um Brana. Cada um que entrou com este mensageiro, entrou dentro do lugar santo. Mas a comissão para o 7º anjo era uma comissão maior. A sua mensagem coloca o povo no lugar santo e quando abre os selos, revela os trovões, ele está colocando o povo dentro do santo do santo. Se você quiser ficar nas eras da igreja, fique. É santificação. Tanto faz você como qualquer igreja vai ficar para a tribulação. Não importa. Que crê no profeta, que é batizado em nome de Jesus Cristo e que foi santificado, e a irmã não corta cabelo, a irmã não usa roupa indecente, mas está na santificação, lugar bom mesmo, lugar bom. Só que ainda não é o lugar onde Deus está habitando. Deus está abençoando. Nós queremos encontrá-lo no trono. E ele teve um trono no céu. Logo, ele representou o trono do céu dentro do tabernáculo, na glória da Shekinah, o seu trono na terra. Manifestou aquele trono
numa pessoa, seu amado Filho, Jesus Cristo. Ali estava o trono, onde Deus habitou 33 anos na terra. Já pensou nisso? Onde Deus habitou? Por que Deus fez isso? Porque Ele veio do céu, representou o seu trono, o segundo trono, dentro daquela arca, dentro daquele tabernáculo, naquela arca, estava representado ali o trono de Deus, tanto para abençoar, como também para julgamento, que se entrasse com uma vida ilícita, morria lá na presença de Deus, mas se entrou uma vara seca, reverdeceu também na presença de Deus. É juízo e é bênção. E depois ele veio, esse trono estava aqui andando na terra. O Senhor Jesus Cristo. Onde foi que Deus habitou? Oh, irmãos, é por isso que Anás, Caifás, é por isso que os crentes daqueles dias não aceitavam Jesus. Porque o lugar que Deus estava não era mais onde eles pensavam que era o lugar santo. Deus não estava no lugar santo que era a igreja, que era a sinagoga naquele dia, mas Deus estava no santo do santo, que era Deus feito carne, o Senhor Jesus Cristo. Deus feito carne, Deus estava habitando no santo do santo, o trono de Deus na terra, humano, chamou-se Jesus Cristo. O trono onde Deus viveu, onde Deus assentou, por onde Deus falou, por onde Deus olhou, por onde Deus agiu. Irmãos, era por isso que a tempestade ficava com medo e ficava quieta. Era por isso que o mar aquietava. Quando ele levantava, era o trono humano. E no céu ele sabe muito bem, e Satanás sabia muito bem. Aquele trono humano deitado na popa daquele barco, daqui a pouco despertado por Pedro, e ele levanta, dispara, mar, aquieta, vento. E a Bíblia diz, e houve grande bonança. Não precisou ficar orando a noite inteira, não precisou jejuar para fazer aquilo. Era o trono de Deus na terra. A hora que ele abria a boca, tudo tinha que calar. Aquela pessoa endemoniada que vinha para o lado de Jesus e gritando, Filho do Altíssimo. Jesus teve, antes ele já gritou, porque ele sabia que Jesus ia mandar ele calar a boca. Sai dele. Era o suficiente. Não precisava perder noite de sono expulsando demônio. Era o trono de Deus humano na terra. Agora, depois disso, meus irmãos, ele manifesta na igreja. Porque aí é o Espírito Santo. Porque assim como Deus veio e entronizou no coração de Jesus na terra, Jesus estava mostrando a mim e a você que podia ter um coração onde os céus podia fazer morada, onde Deus... E você tem que saber de uma coisa, você não tem só Deus no seu coração, para dizer que está aqui só com Deus sozinho. Você tem que lembrar num céu, você tem que lembrar num trono no céu, que quando Deus está no trono, tem 24 anciãos ao derredor desse trono, 12 apóstolos. Cumprindo o quê? A sua palavra. Ele tem que tomar 12 patriarcas, 12 apóstolos, para poder cumprir essa parte. E no céu desse jeito. E quando essas coisas aconteceram na terra, Deus estava vendo isso. Deus estava trazendo o céu para a terra, para o coração humano. Quando nasceu os 12 filhos de Jacó, Deus já estava vendo tudo isso. Parte do trono. Quando Deus veio na terra e se fez carne, ele arrumou 12 discípulos, ele completou o trono, aquilo que ele tinha no céu. Agora aqui na terra,
E se você notar, antes lá no céu também tinha um trono e Lúcifer estava lá. E aqui na terra, quando Deus estava entronizado num homem chamado Jesus, tinha um Judas outra vez. Satanás esteve lá, no trono do céu. Mas olha ele aqui, na terra. Quando Deus se encarnou, Satanás também estava numa carne. Mas Deus estava habitando no coração, um lugar que a alma, é muito próximo para quem estuda isso daí, que eu não estudo, eu estudo só a mensagem do profeta. Alma e espírito é tão próximo que eles até confundem. Mas só tem uma forma de você distinguir isso, que a alma é a natureza do espírito. Essa alma é de Deus, ela nasceu de Deus, ela veio de Deus. O seu corpo veio do seu pai e da sua mãe, mas essa alma que crê na mensagem do dia, ela não pode ter vindo do seu pai e da sua mãe. A alma que veio do seu pai e da sua mãe é uma alma pecadora, e a alma que pecar, essa morrerá, ela merece a morte. Mas Deus nos deu um novo nascimento, que é a natureza do Espírito. Olha aí, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São o quê? Natureza do Espírito Santo. O que você tem? Você tem o Espírito Santo, então a natureza dele tem que manifestar em mim e em você. A fé tem que manifestar, não é só fé para cura, não. É fé para crer. Para crer na verdade, fé para crer na mensagem. E aí você vai, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Essa é a natureza do Espírito Santo, lá em cima, o Espírito Santo. É a natureza dele. E quando Deus está em mim e em você, entronizado, Ele está com esta sétupla natureza, 7 virtudes dentro do ser humano, operando de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, amor fraternal. Ele opera em 7 virtudes. Dentro do ser humano, só tem um lugar que ele fica. Ele ficava no Santo do Santo, no tabernáculo. Porque era o único lugar que cabia a Deus, era este lugar. O Santo do Santo. Nenhum lugar mais. Ele vem para cá, onde Deus está. Você procura Deus na carne? E a Bíblia diz aqui onde nós lemos, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já viu o que tem que acontecer para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que os crentes já pensaram nisso? Será que os crentes denominacionais já pensaram nisso? O que é que tem que acontecer para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que os crentes da mensagem já pensaram nisso? O que tem que acontecer? Temos que apresentar espírito, corpo e alma irrepreensível diante dele em amor, para o arrebatamento. Queremos apresentar apenas, Deus está só dentro. Corpo, espírito e alma. Tudo temos que apresentar Deus. O nosso corpo tem que expor Deus. Assim como o átrio, havia tantos átrios. Mas aquilo que rodeava o tabernáculo era chamado de átrio exterior. É o que rodeava o tabernáculo. O que é que rodeia seu espírito? É o seu corpo. O que é que rodeia a sua alma? É o seu espírito. Tudo perfeito. E aonde é que Deus entronizou? O profeta mostra aqui nesta mensagem, eu creio que ainda tem um tempinho, ele diz, aquele era o trono de Deus no céu, 233. Aquele era o trono de Deus no céu. Que coisa tremenda. Agora ouçam. Então a glória da Shekinah se foi daquele trono de misericórdia um dia e se estabeleceu em outro tabernáculo. O Pai ninguém julga, mas este entregou todo julgamento ao Filho.
o tribunal de Deus. Vocês falam contra mim, isso vos será perdoado. Falar, outro está vindo. Era Jesus que estava dizendo. Vocês falam contra mim, eu sou um tabernáculo, mas eu vos perdoo. Mas outro está vindo que não vai perdoar vocês, que é o Espírito Santo. Outro está vindo, outro propiciatório. Vocês podem falar contra o Filho do Homem, e eu vos perdoarei. Mas um dia o Espírito Santo virá para habitar no coração das pessoas. Uma palavra contra ele nunca vos será perdoada. Porque agora Deus estava em seu terceiro trono. Você vai ver assim, Deus no céu, o seu primeiro trono, Deus na terra, Senhor Jesus Cristo, no seu segundo trono, Deus no homem, o seu terceiro trono. É onde Deus está. Aqui agora, falar contra é blasfêmia, porque Deus está nesse coração. Agora, vê onde é que Deus está. Onde Deus está, o corpo mostra que Deus está lá. O Espírito mostra que Deus está, porque o Espírito aponta para a santificação, e ele tem as romãs, as campainhas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não Santo, Santo, Santo são os senhores da Santíssima Trindade. Não. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando você está na Trindade dos homens, da igreja, você está fora até do mapa de Deus. Você pode adorar a Deus, mas como Caim adorou. Você pode adorar a Deus e profetizar como Balaão profetizou. Você pode pregar e expulsar demônio, mas como Judas o fez. Parece pesado, mas essa é a verdade. Isto continua ficando mais severo e mais severo o tempo todo, o julgamento, porque Deus continuamente está desgastando a sua paciência, tentando levar os pecadores até Ele para se reconciliarem. Primeiro, Ele estava nos céus, acima, brilhando nas estrelas. Em segundo lugar, Ele estava na terra, brilhando através da glória da Shekinah. Depois, Ele veio e foi feito carne e habitou no nosso meio. Continuou desgastando sua paciência. Então Ele redimiu o homem através de seu sangue. Entrou em sua igreja na forma do Espírito Santo. E falar contra aquilo é uma coisa consumada, acabada. Na terceira etapa, irmão, não tem perdão de jeito nenhum. A terceira etapa aqui é quando Deus está no Santo do Santo, no Velho Testamento. Falar era morrer. A terceira etapa, logo, é quando Deus está na sua alma. Blasfemar contra a realidade de Deus que está na sua alma é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Falar que Pedro batizou em nome de Jesus Cristo errado é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão nem neste século, nem no porvir. Falar contra a terceira etapa que estamos pregando, porque não estamos pregando mensagem de primeira e segunda etapa mais. Toda a primeira e segunda etapa está dentro da terceira. E o que eu disse para vocês? Quando você vai numa laranjeira, quando ela está toda verde, você admira suas folhas. Você admira as suas flores. Mas quando ela dá laranja, você não chega lá para admirar as folhas e as flores. Mas você chega lá e o seu olho não sai de cada laranja. O seu olho está fixo em cada laranja. Mas tudo está na laranjeira. Foi um processo que veio da casca, que veio lá do caule, passa pelo tronco, pelo galho, e chega aqui no fruto. É processo. Mas chegou a hora do fruto, você tem que olhar para o fruto. Terceira etapa é fruto. O eleito agora está olhando para a terceira etapa. Não é para os movimentos que já tivemos antes, que foi maravilhoso dentro da mensagem. Não é para esses movimentos. Tudo isso é maravilhoso. Mas agora você tem que tirar o olho das flores, do companheirismo que são as folhas, e meter seu olho no fruto, que é na terceira etapa, na revelação dos 7 selos. Agora, se você chegar ali e ficar apenas debaixo da laranjeira e dizer: que sombra gostosa, ah, se eu pudesse chupar uma laranja. Com uma sombra dessa, o pé carregado e você lamentando debaixo do pé. É a mesma coisa hoje. As pessoas: ah, se eu tivesse a luz dos 7 trovões, dos 7 selos, o que eu faria? Debaixo de tudo isso. Estão vivendo na sombra disso,
mas não olham para cima, não foram chamados para olhar para o fruto. Apenas estão debaixo, protegidos pela sombra, pela igreja, pela casca. Mas você tem que lançar o seu olhar para o fruto. Agora, o fruto do ministério de William Marion Branham não foram caminhões cheios de aparelhos ortopédicos na África. Não foi isso. Isso foi primeira e segunda etapa. Os frutos no ministério de William Branham, se você buscar na mensagem dele, é a abertura dos 7 selos, é a revelação dos 7 trovões, que o povo até hoje ignora. É a terceira etapa em evidência na nossa vida hoje, porque já esteve em evidência na vida de William Branham há 40 anos atrás. Hoje ela está manifestada em nós. E onde está o trono de Deus hoje? Agora veja onde o trono de Deus está. Quando ele desceu do trono, o profeta disse. Onde é que é o trono de Deus? Parágrafo 236. Apocalipse 4, segunda parte. Agora, você pode ver de onde está vindo a agitação. Estamos em um tempo que eles não se dão conta. O povo não pode compreender o que isto significa. Agora, o primeiro trono estava no céu, o trono do julgamento. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. Você acha difícil, mas quando ele desceu do trono, foi porque ele queria estar no homem outra vez. Ele viveu no período das 7 eras da igreja, através do Espírito Santo na igreja, intercedendo por esta igreja, mas ele agora sai do trono e toma, ele saiu do trono do Pai. Vocês têm que guardar isso. Quando ele saiu do trono do Pai, o trono de intercessão é trono do Pai, e o Filho está intercedendo, porque é carne, é o corpo, é o sangue. Então a intercessão é isso. Sem sangue não há remissão de pecados. Mas ele, depois de tudo concluído seu trabalho, ele sai do trono e toma o seu trono. Você tem um parágrafo? Primeiro selo 74. Ele saiu do trono do Pai e tomou o seu próprio trono. Onde? No coração do homem. Quando ele desceu do trono, ele veio para o coração do homem. Eu quero ver se eu tenho lugar para ele. Se eu tenho lugar para querubins, para serafins, para anjos, para arcanjos. Tem um lugar aqui, nesse coração. Olha o tamanho do seu corpo e o que está aí dentro agora. Pensa nos querubins, nos serafins, nos anjos, nos arcanjos. Pensa neles. Pensa nos 24 anciãos que estão ao redor do trono. E eles estão aonde agora? Deus desceu para fazer esta obra dentro do coração do homem. Ele está aqui no meu e no seu coração. E eu vejo que ele não está só, porque como ele fez, já da eternidade, uma cópia, ele tirou e diz aqui, você é um xerox do que eu tenho no céu. Esse coração nosso é um xerox do trono do céu. Está aqui. O que eu estava pensando, tem gente que o coração é mau. O coração é mau. Eu não sei se eu acho isso aqui agora. Mateus 7. E o meu tempo, né, irmão? Mas fica bom sempre o fim, é melhor que o começo. Mateus 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, não mude não, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe que Jesus também diz assim, que do coração do homem sai toda coisa ruim. E Deus escolheu esse coração agora, para poder pôr toda coisa boa lá dentro. É do coração do homem, porque a alma é a natureza do espírito, e o homem natural só tem coisa que não presta lá dentro. Agora, quando Deus converte esse homem, então Deus traz tudo que ele tem no trono do céu para o trono do coração desse homem.
Tudo que Deus tem no céu. Eu vejo anjo, arcanjo, querubim, serafim, anciãos, e olha uma festa dia e noite. Santo, santo, santo ao Senhor. Aleluia! Santo, santo, santo ao Senhor. O que é isso? Deus na terra, outra vez. Deus no coração humano. Agora nós fazemos isso por revelação. Durante as eras nós não tivemos revelação de que Deus estava entronizado na igreja, que Deus estava entronizado nas 7 eras, com a santificação, com esse lugar santo. Não tivemos luz, mas quando veio o 7º anjo, ele abriu, descortinou, rompeu o véu dos mistérios. Como Jesus Cristo morreu e rompeu com o véu que separava o homem para não entrar na presença de Deus. Jesus veio, rasgou, diz: a minha morte é suficiente, rasgou o véu. E diz: entra aí agora, pecador. Entra Maria Madalena, entra Samaritana, entra Zaqueu, entra ladrão. Entra agora. Mas você não vai vazio, vai com meu sangue. É isso que Cristo quer. Vai com meu sangue. Não vai com a sua santificação não, sua vida boa não, e limpa. Vai com o meu sangue. Por mais que você tenha uma vida limpa, ela não presta diante de Deus. Tem que ir com a vida de Cristo. E aí você vê Cristo entronizado em você. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de podermos ouvir sua palavra. Ela é verdade, é a luz do momento em que vivemos. Obrigado por tudo. Ajuda que o seu povo tenha essa luz e que seus corações possam estar alegres de saber: aqui é o trono, Deus está sentado aqui nessa alma, regendo esse corpo, regendo esses milhões de átomos. Deus está aqui. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face ali sem véu adorarei meu morar no céu, terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. De glória e luz, as lindas harpas eu tocarei, louvores a meu Jesus. Morar no céu terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa.
Fé para vencer. Deixou seu trono de glória, ainda que para sofrer, e subiu ao Monte Calvário, onde foi por mim morrer. Se não fosse esse amor, não haveria o mar, nem estrelas, nem sol, nem aves a voar. Se não fosse esse amor, não haveria o céu, e ninguém sentiria esse divino amor. Estando mortal, sofrendo, mostrou sua compaixão ao ladrão que arrependido no paraíso com ele entrou. Se não fosse esse amor, não haveria o mar, nem estrelas, nem sol, nem aves a voar. Se não fosse esse amor, não haveria o céu, e ninguém sentiria